que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora. Boa noite a todos. Vamos colocar um pouquinho mais de ânimo e alegria nesse boa noite? Boa noite? Que Jesus nos abençoe, que os espíritos amigos encarregados da nossa reunião, mais uma vez, dando-nos a certeza que fizemos a escolha certa. Aqui estamos, aceitando o convite do Divino Mestre Jesus. Para iniciar a nossa fala da noite de hoje, nós vamos lá na Gênese, no capítulo 18, em que nos diz, último capítulo da Gênese, ela que vai fazer 150 anos, sinais dos tempos. A humanidade tem realizado até o presente incontestáveis progressos. Os homens, com a sua inteligência, chegaram ao resultado que jamais haviam alcançado sob o ponto de vista da ciência, das artes e do bem-estar. Resta-lhe ainda um imenso progresso a realizar. O de fazerem que entre eles reine a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhe assegure o bem-estar moral. Ainda no capítulo último da Gênese. Somente o progresso com a educação pode assegurar aos homens a felicidade na terra. A educação por hábitos adquiridos pode trazer o progresso para que reine a concórdia, que é a harmonia, o entendimento, a fraternidade, que é sermos realmente irmãos. Mas somente tudo isso com a fé. Não a fé em dogmas, mas a fé em princípios fundamentais que temos que ter na nossa fé. Deus, a alma imortal e o progresso individual. Sem isso, nós não vamos conseguir essa educação. E com certeza, não vamos conseguir a felicidade tão almejada. Joana nos diz que o século passado foi do progresso intelectual, o progresso da ciência. Quantas coisas aconteceram, quantas descobertas, quantas invenções. Saio daqui, 2h30, estou no Mato Grosso do Sul, vendo meu filho, rapidinho, de ônibus, 31 horas. Então, a gente vê, hoje nós estamos com o telefone na mão e conversando com alguém que está fora do Brasil. Quantas coisas foram realizadas. Mas ela ainda continua nos dizendo que esse século que nós estamos vivendo agora é o século da moral. E nós só vamos conseguir essa moral se nós nos educarmos na moral. Como nos diz a Gênese, a educação por hábitos adquiridos. A educação não aquela que muitas vezes, de uma forma equivocada, nós colocamos nas mãos dos professores que vão nos dar a educação intelectual, a educação da formação acadêmica, mas não é. É educação moral. A educação moral não entende para que reine entre nós a concórdia e a fraternidade, que é a necessidade de estar entre nós. No momento em que houver a concórdia e a fraternidade, não mais tantas dores e tantas aflições. A Gênese foi escrita 150 anos atrás, em que Kardec nos traz ilustrações maravilhosas. E muitas vezes, poucos de nós que somos espíritas, nós conhecemos a Gênese. Poucos de nós abrem a Gênese que vem nos dizer do nosso futuro, daquilo que está por vir, de tudo de Deus. Então, quem já estudou a Gênese aí, não precisa levantar o dedo, não. Pensa que é necessário a gente estudar a Gênese. Não somente a Gênese, mas toda a obra da codificação. Então, sem essa educação moral e sem a fé em Deus, a alma imortal que somos, que é basilar de todas as religiões. Todas as religiões acreditam em Deus, acreditam na imortalidade da alma. Mas o progresso individual, Deus como Ele é, o seu amor tem sido, como tem sido interpretado o amor de Deus no decorrer da humanidade. Deus, eixo de todas as crenças,
objetivo de todos os cultos. Quando nós falamos em cultos religiosos, nós temos aproximação de Deus. Ou isso, nós precisaríamos nos aproximar de Deus. E o caráter de todas as religiões é conforme a ideia que aquela religião faz de Deus. É conforme o caráter, como nós olhamos Deus, como nos diz Allan Kardec ainda na Gênese, que é o caráter da religião que nós estamos. E a ideia de Deus, ela vem de uma forma e é relativa ao grau intelectual dos povos e do progresso espiritual da humanidade. À medida que nós vamos evoluindo espiritualmente, a nossa visão de Deus vai modificando e vai melhorando, como nós vamos vendo. Daí, tantas crenças e opiniões diferentes de Deus. Quantas crenças e opiniões diferentes. Nós vamos ver que com o Espiritismo nós passamos a ver Deus de uma forma diferente. Isso Camilo Flammarion, que nos diz no livro Deus é Natureza. Ideias geral de Deus. A maioria dos crentes em Deus o conceitua como um super-homem, assentado acima de nossas cabeças, presidindo os nossos atos. Eu me lembro que na igreja da minha infância, a igreja em que seguia até me tornar espírita, não vou dizer tempo, porque senão vai ficar muito tempo para trás, é melhor que vocês nem imaginem o tempo que faz isso. Mas na pintura da igreja, no altar, tinha um senhor de barba bem grande e com um livro imenso nas mãos. Aquilo que nós olhávamos. Vera, nós olhávamos para aquilo. E a pessoa que nos estava nos introduzindo na religião dizia: tudo que você fizer, todo pecado que você fizer vai ser escrito naquele livro. Eu tinha pavor do livro. Quando eu pensava no livro, embora a criança tenha pecados bem pequenininhos, né? Mas quando eu pensava naquele livro, meu Deus, vai estar tudo ali na mão daquele homem. O que eu vou fazer? E ainda, Deus é absoluto. E nós é absoluto e nós não compreendemos. Veja só. Deus, segundo Moisés, terrível, vingativo, sobre a forma humana, cruel, que castiga, implacável. Deus para ser temido e não amado. Naquele momento precisava que fosse assim, terrível, cruel, sobre a forma humana, vingativo, que castiga, implacável. Não para ser amado, e sim temido, ainda na Gênese. Deus, segundo os antigos filósofos, segundo Sócrates, Deus é a razão perfeita. Segundo Platão, Deus é a ideia do bem. Segundo Aristóteles, Deus é a perfeição absoluta. Aproximando-se de Jesus, que vem e nos diz: Deus de amor, de bondade, soberanamente justo e misericordioso, Pai que estende sua proteção sobre todos os seus filhos, Deus para ser amado e não temido. Ainda hoje, a gente vê escritos em carros, em portas: eu temo a Deus. Mas não temos que temer a Deus. Vamos voltar no que Jesus diz. Soberanamente justo, bom e misericordioso, Pai que estende a sua proteção sobre todos os seus filhos, não para ser temido, e sim para ser amado. Aí ele vem no nosso tema de hoje, o maior mandamento: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ainda na Gênesis nós encontramos isso. Deus, segundo Allan Kardec, o nosso codificador, figuremo-lo sobre a forma de fluido inteligente que preenche todo o universo e penetra em toda parte da criação. Graças a Deus ele não está sobre a nossa cabeça com aquele livro cruel nos condenando. Então, Allan Kardec ainda nos diz na Gênesis: longe de nós de estarmos materializando a divindade, destina-se essa comparação para darmos uma ideia exata como deve apresentar Deus para todos nós. E Deus, segundo o Espiritismo, porque nós sabemos que Kardec não fundou o Espiritismo, Kardec deu a opinião dele na Gênesis. Figuramos Deus como um fluido inteligente que preenche o universo e penetra em toda parte da criação. Logo, Deus está em todos os lugares, não está nos aguardando com o livro na mão. Deus está aqui, Deus está aí, Deus está em todos os lugares. Ele é onipresente,
onisciente, sabe de tudo. Ele é bom, Ele é justo. E Ele não está analisando cada equívoco nosso, cada momento equivocado, cada erro, não. As leis estão no universo. Não digo somente na Terra, mas as leis divinas, elas estão no universo. E nós temos que andar na mão correta da lei. Se aqui nós andamos na contramão, imagine com as leis divinas. Então, no momento, Ele não está aqui observando o que a Horaci está fazendo de errado para anotar num livro. A lei está aí. E nós temos que andar na mão. Se nós andamos na contramão, nós vamos ter que responder pelos nossos equívocos. Aí vem as multas, tão difíceis de serem pagas. Mas nós estamos aqui no contexto de resolver a nossa vida. Então, Kardec figura Deus como um fluido inteligente que preenche o universo e penetra em toda parte da criação. A doutrina espírita, no capítulo primeiro livro do Livro dos Espíritos, questão 1, ele nos diz: Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus, inteligência primeira, causa primária de todas as coisas, de tudo. Ele tudo fez, Ele tudo criou, Ele tudo presidiu. Mas existe uma ponte muito forte que nos liga. Essa ponte é o próximo. Nas casas religiosas, nós aprendemos a conduta cristã, quando cristãos que nós somos. Não estou falando aqui dos muçulmanos, dos judeus, estou falando de cristãos, de espíritas que somos. Nessa casa nós aprendemos a conduta cristã, a conduta que a doutrina nos pede da educação moral a cada minuto de nossas vidas. Porque é para isso que nós estamos aqui. O papel primordial do espiritismo é tornar o homem melhor, como nos diz Allan Kardec na Gênese, no último capítulo. O papel do espiritismo é nos tornar melhor a partir da nossa imortalidade, a partir do conhecimento que nós estamos vivenciando, resultado de coisas equivocadas que fizemos ontem. Deus não nos castigou. Aqui nós aprendemos isso, estudamos o caminho a seguir. Abrimos o ser imortal para a razão, porque o espiritismo abre a nossa mente para a razão, não mais o que castiga, o que condena, o que nós temos que ter medo, e sim a razão. Eu não quero mais viver tudo que eu estou vivendo. Eu não quero mais as dificuldades que eu estou vivendo. Eu não quero mais participar de um momento tão difícil como nós estamos participando no contexto da nossa vida, no nosso país, no nosso estado. Se nós estamos vivenciando tudo isso, é porque nós fizemos parte da criação de tudo isso e hoje nós estamos vivendo o efeito, porque senão nós estaríamos reencarnados na Europa, em outro lugar. Se nós estamos aqui, porque nós fazemos parte de tudo isso. Então, abre a nossa visão de imortal que somos, levando-nos à razão, e não à condenação, e não o perpetuar das dores e das aflições. Mas é lá fora, na nossa casa, no trabalho, no trânsito, no nosso dia a dia, é que nós temos que viver o amor verdadeiro. Aqui nós aprendemos. Nesse momento aqui, nós estamos todos com cara de anjinho, só não temos asa. Mas todos nós agora, nesse momento, quem é aqui que está pensando em outra coisa que não seja nisso? Espero. Então, lá fora é que nós temos que continuar. E no capítulo citado que nós vamos conversar hoje, o capítulo 15, Fora da caridade não há salvação, vem um trecho que nos diz, que nos foi pedido para fazer: fora da igreja não há salvação. Fora da verdade não há salvação. Aí vêm os espíritos e nos falam: fora da caridade não há salvação. Apoia-se sobre um princípio universal, abrindo a todos os filhos de Deus acesso à felicidade suprema. Isso, fora da caridade, não há salvação. Isso abre um princípio universal para quê? Para a felicidade do outro, para a alegria do outro também, mas para a minha. Nós estamos falando aqui de alto amor. O dogma fora da igreja não há salvação apoia-se numa fé especial em dogmas particulares e não sobre a fé fundamental em Deus. Apoia no dogma daquela igreja e na imortalidade da alma, que é comum a todas as religiões. Mas o Espiritismo nos diz: fora da caridade não há salvação. E o Deus apresentado pela igreja é um Deus exclusivo, absoluto. Ao invés de unir os filhos, ele os divide. Em lugar de induzi-los ao amor a seus irmãos, ele mantém à prova a animosidade entre os seguidores
de diferentes cultos. Então, existe uma inimizade entre quem está aqui e quem está ali. Nós, por exemplo, somos muitas vezes considerados como feiticeiros, como doidinhos, como fora de órbita, como ET, como fanáticos. E o pior, nós não teremos a salvação. De forma nenhuma. Segundo a igreja, nós vamos todos arder no fogo do inferno. Não tem dúvida. Segundo algumas igrejas. Então, eles malditam a todos aqueles, inclusive parentes e amigos. Fora da igreja não há salvação, desconhece a grande lei de igualdade diante do túmulo. O princípio os separa. Eu me lembro que quando eu morava lá em Minas, lá em Tambacuri, um amigo do meu filho, que tinha cerca de 14, 15 anos, que ele regulava a idade com o Bruno, ele se suicidou, se enforcou. E a mãe disse o seguinte: a única dor que eu tenho é que ele está perdido, eu não vou poder me encontrar com ele. Olha só, a única dor que eu tenho é porque ele está perdido para sempre. Separa, se não frequenta a mesma igreja. Que se não tem os mesmos conceitos, não vai ter salvação. Não vai ter salvação. E a máxima, fora da caridade, o que nós estamos vendo, não há salvação, é a consagração dos princípios de igualdade diante da liberdade de consciência. Tendo a máxima como regra, todos os homens são irmãos. Nós temos a nossa consciência. Nós não fazemos diferença de ninguém. Ainda mais. Nós sabemos que todos nós que aqui estamos somos repetentes na matéria evolução. Porque se assim não fosse, nós não estaríamos aqui. Se nós estamos aqui vivenciando as dificuldades que nós vivenciamos, é porque nós não passamos na prova. Ainda não viramos anjos. Ainda não atingimos o patamar de espíritos puros. Então, nós nos igualamos agora e lá. Agora, o equívoco de cada um é de acordo com a sua consciência, é de acordo com o seu problema. Nós não estamos aqui para apontar erro de ninguém. E com o dogma fora da igreja não há salvação, eles se amaldiçoam, eles se perseguem, vivem como inimigos. Isso tudo está no Evangelho, capítulo 15. Nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo irmão, eles se julgam reciprocamente condenados para sempre se não tiverem a mesma ideia, a mesma religião. Para nós não tem nada disso. Não tem. Eu me lembro que eu estava no lugar que eu trabalhava, agora eu me aposentei. Sou problema social para quem ainda trabalha, né? Então, eu estava lá, fiz uma prece, aí a senhora me perguntou se eu era evangélica. Eu falei, sou. Eu estudo o evangelho. A senhora é cristã? Eu falei, sou. Tento ao máximo seguir o Cristo. De qual congregação? Na época estava no Trabalhadores. Aí eu falei, do Centro Espírita Trabalhadores Jesus. Ela abriu a boca, deu um pulo para trás. Faltou pouco dizer, sai de reto, Satanás. Entendeu? E é assim. Fora da verdade é o outro ponto, não há salvação. Seria o mesmo que fora da igreja não há salvação, porque também seria exclusiva, visto que cada seita tem a sua verdade, e a sua verdade pura, é verdade absoluta. Só pertence, e nós sabemos que a verdade absoluta não pertence à igreja, a verdade absoluta pertence aos espíritos superiores, pertence a Jesus. Mas, fora da caridade não há salvação, nesta afirmativa encerra-se o destino dos homens na terra. A terra, porque à sombra desse estandarte, com certeza, nós viveremos em paz. À sombra dessa fala, fora da caridade, fora do amor, não há salvação. À sombra disso, nós teremos paz. Para fazer o bem, necessita apenas da nossa vontade. Para fazer o mal, muitas vezes, é não fazer nada. Alguma coisa nós temos que fazer. O maior mandamento. Tendo os fariseus tomado conhecimento que Jesus fizera aos saduceus se calarem, reuniram-se um deles, que era doutor da lei, e veio lhe fazer esta pergunta para tentá-lo. Eles faziam para tentar Jesus, para ver se Jesus caía numa contradição. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Olha só,
Olha como que nós temos que ver Deus em nossas vidas. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, encarnado ou desencarnado. Esse é o maior mandamento da lei. E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei, tudo que está no alto, tudo que está embaixo, tudo que está no universo está encerrado nesses dois mandamentos. Primeiro que já tem, amarás o teu Deus de todo o teu coração, e o semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 23. E a casa espírita, uma casa espírita como essa, de 93 anos, né, Márcio? Nós não fazemos ideia da assistência espiritual que tem nesta casa. Nós não fazemos ideia de quantos espíritos já estão aqui trabalhando desde cedo, para que quando aqui chegássemos, fôssemos realmente acolhidos com amor. E tudo que acontece aqui, quando o Márcio pediu para que cantasse a música, que a nossa querida Célia cantasse, ela está em Portugal cantando agora. Então, já para fazer a harmonização. Vocês, nós, prestamos atenção na página que foi lida, do livro Vinha de Luz, Caridade Essencial. Eu vou ler alguns trechos. Em todos os lugares e situações da vida, eu pedi que fizesse essa página. A caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto, água ao sedento, remédio ao enfermo, luz ao ignorante, está colaborando com a edificação do reino. Em qualquer setor da existência ou da fé religiosa que foi chamado, em qualquer setor da sua existência, dentro da casa espírita, fora, dentro de uma igreja, fora, a voz compassiva fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. A voz fraternal, compassiva. Estamos começando a falar da caridade real. A voz compassiva. Assistência, medicação, ensinamento constituem modalidade da caridade. Senta-se, generosa que executa o programa do bem. São vestiduras diferentes. Assistência, medicação e ensinamento. São vestiduras diferentes, de uma virtude única. Conjugue, complete-se, num tom nobre, digno. Assistência, medicamento e ensinamento. Antes nós falamos da voz compassiva e fraterna. Ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurar a sua edificação. Qual é o mandamento que Jesus falou? Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti. Antes, porém, continua a página de Emmanuel no livro Vinha de Luz, escrito por Chico. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente em dar o medicamento, o alimento, pratiquemos a caridade essencial, o título da página, caridade essencial. Sem o mesmo não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, de falarmos e de agirmos, segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. Sem esta o quê? O comportamento, o pensar e o falar do que Jesus nos pede. Sem essa, poderemos levar a efeito grandes serviços, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício. Sim, sem a caridade essencial. Espalhar notáveis obras de pedra, fazer, construir, realizar. Mas sem a caridade essencial comigo, o que Jesus nos pede, mas dentro de nós, no instante supremo do testemunho da fé, estaremos vazios, desolados, na condição de mendigos de luz, sem a caridade essencial. E 90% nós não fazemos ideia de quanto esse mês é o mês amarelo. É o mês do esclarecimento, do entendimento ao suicídio. Joana nos fala que o século passado foi do crescimento intelectual, foi do crescimento de ter,
do conhecimento, da vontade de ter. Agora, esse agora é o de ser. E nós temos exemplos que hoje, como ela nos fala, as clínicas psiquiátricas estão cheias. Os hospitais psiquiátricos estão cheios. Eu tenho uma sobrinha que a mãe e o pai, eles fizeram o maior esforço e levaram para passar 15 dias nos Estados Unidos, hospedada dentro daqueles parques que lá tem. E perguntaram para ela o que foi melhor desses 15 dias de passeio. Ela respondeu: o meu pai sorriu. O meu pai sorriu. E 90% dos casos de suicídio possuem doenças de ordem mental. Olha a caridade essencial. Com o diagnóstico possível de tratamento, 35% de suicídio de transtornos de humor. 25% de transtornos ocasionados por usos de drogas, lícitas e ilícitas. A grande maioria de nós não consegue dormir sem tomar um remédio. Vovó tomava o chazinho de camomila, de erva doce. Nós precisamos muitas vezes de drogas pesadas. Também esquizofrenia, transtorno de personalidade, transtornos de ansiedade. Ansiedade nós nem vamos falar porque nós não somos ansiosos. Brasileiro não é ansioso, né? Quem já olhou no relógio agora para ver a hora, para ver quanto tempo que essa mulher ainda vai falar? Ansiedade, nós somos, e a grande maioria é por causa disso. Então, aonde que está o grito da espiritualidade para a caridade real? Como eu me posiciono diante da necessidade de amar a Deus? Eu digo, eu amo a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim, é isso que ele pede. Jesus afirma, ama o próximo como você ama a você. Ele pede que cuidemos de nós primeiro. Ele confia, quando ele disse isso, ele confia que nós já somos capazes de nos amar. Porque ele disse, ele não ia dizer para eu amar um outro irmão se eu não me amasse. Ele tem tanta segurança que nós já nos amamos que ele diz, ama o outro como você já se ama. Jesus está acreditando que nós podemos atingir esse primeiro momento do amor a nós mesmos, lá do mandamento que ele nos trouxe, não amar a Deus. Ele confia nisso. Mas aí a grande questão, a gente já se ama? Amar o Deus como você. Nós percebemos que nós nos amamos? Quando denunciamos em nós um jeito de ser, um comportamento que denuncia que não estamos nos cuidando na vida. Nós não estamos nos cuidando na caridade essencial. Fizemos coisas erradas. Não fizemos esforço para mudar em nada. Quem ama a si, entra em contato, em sintonia com o universo e tudo conspira ao nosso favor. Otimismo, fé, acreditar. Nós não fazemos ideia do que acreditar em mim é capaz de mudar a minha vida. Nós não fazemos ideia disso. E quem se ama entra em sintonia com o universo e o universo vai conspirar a favor e vai acontecer sim, porque eu me amo. Eu não estou falando aqui do narcisismo, aquele que ficava se olhando no lago, até que tanto se olhou, não tinha espelho, olhou muito, caiu e morreu afogado. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando do alto amor que Jesus nos recomenda. Não se deixa assustar. Quem se ama, trata com carinho, não procura meter medo em você mesma. Quantos medos nós temos? Nós temos medos incríveis. E nós passamos desde o início, quando a gente aprende que tem que ter medo de Deus. Quando a gente canta para o neném, eu não sei se vocês cantaram, mas eu cantei. Boi, boi da cara preta, pega esse menino que tem medo de careta. Olha só. Ou então, nana, neném, que a cuca vai pegar. Papai foi para o mato, mamãe foi trabalhar. Olha o sofrimento, a criança está sozinha, a cuca olhando para ela, mamãe trabalhando e a mãe foi para o mato. Olha só. E a gente canta isso. Não é verdade? Então, muitas vezes nós ensinamos, não faz isso porque papai do céu vai te castigar. Além de colocar Deus lá no céu, distante. Olha, Mônica, eu fiz isso. Meu Deus, ainda bem que eles não ficaram paranoicos. Então, a gente coloca, papai do céu vai te castigar. Além de tirar Deus do interior da criança, coloca lá no céu distante e ainda diz que vai castigar. Não é assim?
Seja quem se ama, é amável, gentil e paciente. À medida que você começa a pensar em ser gentil, amável e paciente com você, nós conseguimos plantar novos pensamentos em nossas ideias, na nossa mente. Nós podemos acordar, nós sabemos que vamos acordar amanhã, né, Jane? Olhar no espelho e dizer, olha, eu hoje sei que eu te amo mais do que eu te amei ontem. E amanhã eu vou te amar mais do que eu amo hoje. E se nós fizermos essa afirmação, o universo vai acolher e você vai demonstrar a forma de realizar isso, que é o alto amor. Quem se ama, pensa com bondade a seu respeito. A pessoa que tem ódio de si mesma, na verdade, só odeia os pensamentos que têm a seu próprio respeito. Isso acontece muito quando nós falamos com as crianças. Você não vale nada, você não presta, você só faz coisa errada. Ô menino terrível, cruz credo, ninguém te aguenta, ninguém te suporta. Imagine isso durante 10, 15 anos. O que você vai fazer? Não adianta você fazer, porque não vai dar certo. Não adianta nem você pensar, porque não vai dar certo, porque tudo que tu bota a mão dá em nada. Então nós vamos criando isso na nossa cabeça. Então, ser amável consigo significa fazer toda e qualquer censura e culpa acabar. Toda punição, toda dor, o cilício que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, nós nos ciliciamos, a minha culpa, minha máxima culpa, nós não temos culpa. Vamos trocar por responsabilidade. Somos responsáveis até que no momento que aprendermos essa educação que vai nos transformar, nos colocar melhores, nós vamos fazer diferente. Responder a si mesmo com toda acolhida, compreensão e carinho. É isso que devemos fazer. Nos acolher com compreensão. Se eu errei até ontem, foi. A partir de hoje eu vou fazer diferente, porque eu me amo. E Jesus confia que eu vou amar o outro como eu me amo. Apoie-se. Amar-se é apoiar-se. Apoiar não significa ser autossuficiente. É quando precisar pedir ajuda. Olha, Horaci, me ajuda. Olha, Márcio, me ajuda. Eu estou precisando. É também admitir. Porque quando nós admitimos que nós estamos precisando de ajuda, isso é auto-amor. A gente coloca de lado o maior empecilho para a felicidade, que é o egoísmo, não é assim? Mas se continua, apesar de tudo que ouço, que estudo, com a mesma insatisfação, vou sair daqui tal qual eu entrei? É porque nós queremos ser assim. Mas o amor de Deus nos impulsiona ao progresso. É isso que nós temos que ver. Jesus disse que nenhuma das ovelhas que o Pai confiou a Ele ficaria perdida. Então o amor, quando nós amamos a Deus e nos amamos, isso nos impulsiona ao progresso. É lei. É a lei de progresso, isso é lei. Nós temos que progredir. E Santo Agostinho nos diz na questão 919 de O Livro dos Espíritos, quando nós formos dormir, vê se eu não estou levando lixo dentro de mim, porque nós vamos ter insônia. Se o meu coração não parece um terreno baldio, o que é um terreno baldio? Onde jogam tudo, não é assim? Todo tipo de lixo. Se eu me amo, eu não vou levar esse monte de lixo comigo para amanhã eu amanhecer carregando todos esses entulhos. Não estou falando de quanto amamos a Deus. A caridade essencial foi isso que nós vimos. Do quanto amamos o meu esposo, a minha esposa. Do quanto amamos os meus filhos, os meus netos. Do quanto eu amo meu pai, minha mãe e meus irmãos. Não, não é isso. Jesus fala do quanto nós nos amamos. A partir daí, amar ao próximo. De quanto nós nos respeitamos. Se fazemos projetos para as nossas vidas, isso significa esperança. Fazer projetos, não importa a idade, fazer projeto. Ah, mas nós muitas vezes pensamos, mas já estou tão velho para isso, já aposentei. Não acreditamos no potencial que nós temos de fazer projeto, ainda balanço de ombro, já está assim mesmo, já estou na hora de morrer, já vou embora mesmo. Olha que nós vamos e voltamos trazendo as nossas encrencas. Temos que resolver as encrencas enquanto nós estamos aqui. Ainda falamos, não tenho que fazer somente pelo outro que está comigo, mas por mim. Fazer por mim, fazer por você é urgente. Porque se eu não fizer por mim, o alto amor é um desafio e é muito fácil mexer na vida do outro. Quantos agora estão pensando, fulano podia estar aqui?
A comadre Joaquina, a comadre Sebastiana, como nos diz a música, podia estar aqui ouvindo isso, né? Isso cai direitinho para ela. Isso cai direitinho para ele. E tudo que eu preciso ouvir, porque eu preparei, o meu ouvido está pertinho da minha boca, os meus ouvidos estão pertinho, e vocês que estão aqui ouvindo, porque senão vocês não teriam vindo se não precisasse. É evidente que nós precisamos, mas o maior necessitados somos nós. Nós que estamos aqui. E muitas vezes achamos que o mandamento será cumprido se amarmos a Deus e o outro. Eu estou amando a Deus, porque eu estou aqui. Eu estou amando o outro porque eu preparo cesta básica, dou, porque eu assisto as pessoas no hospital, porque eu visito os velhinhos no abrigo, porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu participo de todos os grupos de estudo, eu faço tudo isso. Eu não estou falando aqui disso, eu estou falando do amor que nós temos que ter por nós. Mas a qualidade desses dois amores, a Deus e ao próximo, depende de como nós fazemos o trabalho no bem. Porque não adianta eu fazer tudo isso que eu enumerei, reclamando de tudo e reclamando de todos. Porque muitas vezes eu acho que ninguém que está ali trabalhando comigo, preparando a sopa, preparando a cesta, preparando o estudo, tem condições como eu, e fico reclamando da pessoa. Então não adianta, não é doação. Então a qualidade desse amor, de amar a Deus, amar ao próximo, tem efeito quando eu amo a mim, porque se eu amo a mim, nada mais vai me incomodar. Mas muitas vezes eu quero o comodismo da vida. A situação confortável que eu não quero mexer. Ah, me deixa sossegado. Já vivi tanto, 63 anos, me deixa quieto. Já estou mesmo caminhando para a morte. A morte não existe. A morte não existe. E o primeiro necessitado da caridade nesta vida sou eu. É o momento que nós olhamos para nós. É o momento que a gente se recolhe sozinho lá. O que eu estou levando no meu coração? Muito entulho? Muito lixo? É o momento que a gente se cuida. Se cuida. É o momento que a gente se ama. Porque Deus vai agir no amor. Eu vou sentir a presença de Deus. Já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim, como nos diz Paulo. Nós vamos sentir a presença de Deus. Nós vamos sentir as bênçãos do amor divino através do amor. Porque se eu não me amo, se eu sou enjoada e chata, eu não vou sentir a presença de Deus. Como? Não combina. Sabemos que nada no mundo vai nos afastar do amor de Deus. Isso não. Nada vai nos afastar. Ele nos ama sempre. Deus nunca desiste de nenhum dos seus filhos. Por isso, a reencarnação. Porque se ele tivesse desistido, nós teríamos essa única chance. Eu não tenho condições de chegar no plano espiritual e não voltar. Alguém aqui já virou anjo para não precisar voltar? Acredito que não. Então, Deus não desiste de nenhum de nós. E Jesus ainda nos pergunta, sabe o que eu quero fazer na sua vida? Quando ele diz que nós devemos nos amar, ele está perguntando, sabe o que eu quero fazer na sua vida? Lute. Você vale muito para Deus, é o que ele nos diz. Lute por você. Você vale muito para Deus. E aí, quando nós aprendemos isso, esse amor ao próximo será beneficiado por ter ao lado um ser humano melhor. A família toda vai agradecer depois que nós nos amamos. Não mais briga, não mais confusão, não mais nada. Os amigos vão agradecer porque nós nos amamos. Os vizinhos vão agradecer porque nós nos amamos. O céu estará em festa porque nós nos amamos, porque você se ama. Onde existir um ser humano realizado no amor, nele Deus está revelado. Deus está revelado no amor.
Se nós achamos que Deus está revelado nos diferentes dogmas, que Deus está revelado nos diferentes aprendizados, que Deus está revelado nos poderes que eu tenho aquisitivo na minha casa, no meu carro, na minha casa, não. Deus está revelado no amor que eu sinto por mim, por Ele, por mim, porque na medida que eu vou vivenciando o exemplo que Jesus nos diz, a família, o amigo, os vizinhos vão sentir prazer de estarem perto de mim. Aí sim é amar ao próximo. Eu vou fazer bem ao próximo pelo que eu vivo. Porque quem se ama é feliz, é realizado. Porque quem se ama tem gratidão a Deus. Não reclama da vida. Nós vemos Deus através das pessoas que se amam. As pessoas que se amam, o abraço dela faz diferente. A pessoa que se ama, quando ela abraça o outro, a pessoa fala assim, que abraço gostoso. A casa é diferente, a casa tem uma boa energia. O nosso lar, a nossa vida é diferente. O lar de quem se ama vive cheio de gente, vive muitas vezes acompanhado, tem sempre alguém conosco, nós não estamos só, porque quem se ama não está só. Quantas vezes nós experimentamos a desolação por não ser capaz de amar ninguém? Estou desolado porque eu não me amo, eu não amo ninguém. É impressionante quanto o desamor nos destrói. Levamos a vida brigando. O quanto o desamor nos incapacita de olhar com inteligência para Deus. Nós só vamos nos tornar capazes de olhar para Deus, como o Espiritismo nos diz, a partir do alto amor. Não é para simplesmente dizer, eu amo a Deus. É cumprir isso que Jesus diz. É de olhar com esperança para a vida. Ter esperança, amanhecer o dia e dizer, meu Deus, obrigada. Mais um dia de luta. Eu sempre digo que eu quero morrer de pé. Porque quem morre de pé, eu quero morrer trabalhando. Porque quem morre trabalhando, quem desencarna trabalhando, desencarna de pé. Não quero saber desencarnar na cama, ó Vera, nem pensar. Então vamos desencarnar trabalhando. E a pessoa tem esperança, com ternura, tem ternura para com as outras que estão à sua volta. A falta de auto-amor nos torna uma pessoa sem fé. Nos torna uma pessoa intragável com o outro. Vá viver com uma pessoa intragável, que não gosta dela. Vá viver como é. Vá viver com uma pessoa que se despreza o tempo todo. Vai ver como é. Vai conviver para ver. Daí nós muitas vezes falamos, já estou convivendo com uma pessoa intragável comigo. Não me aguento mais. Tem dia que a gente fala assim, meu Deus, como que eu estou enjoada, implicante, resmungona, chata. Olha, é bom? Então vamos entrar em ação agora. Nós precisamos descobrir a alegria e a satisfação no amor, passar dias a fio estudando sobre o amor, passar dias a fio lendo as obras edificantes, lendo o Evangelho, Mateus, Marcos, João, tudo isso, porque ali está tudo que Jesus nos deixou, mesmo se amando, mesmo com os defeitos que nós temos, com os quilos a mais, com as rugas a mais, com os anos a mais, com as faltas de pessoas amadas que desencarnaram, que nos antecederam, com a novidade das dores. A mulher chega para o médico e diz, doutor, me diga, pelo amor de Deus, por que todo dia me aparece uma dor diferente? Me dói a lombar, me dói a cervical, me dói o ombro, me dói os braços. Doutor, me diga, o que é que eu fiz? Aí ele respondeu, aniversário, um atrás do outro. Então vai acontecer. É continuar se amando apesar. É maravilhoso a gente se olhar e pensar, meu Deus, quantas coisas eu tenho. Isso é gratidão. Quantas coisas eu tenho. Meu filho desencarnou, a esposa, a mãe, o pai, o esposo, mas eu tenho essa fé. Quantas coisas maravilhosas ainda podem acontecer na minha vida. Eu disse para minha nora e para o meu filho que quando a coisa está meio ruim, Deus manda um neto. É muito bom, né, Márcio? Manda um netinho porque a gente fica bobo. Divaldo diz que o vovô é aquele bichinho que o filho adestra para o neto montar. E é verdade. É muito bom. Então, é misericordioso. Eu não tenho o direito de negar esse amor a Deus. Eu não tenho o direito de negar a Deus a minha felicidade. Eu não tenho o direito de negar a Deus a minha alegria. Eu não tenho o direito de negar isso a mim.
Quando o amor nos atinge, a coisa fica muito mais leve. Dá trabalho. Leva tempo. Mas nós somos capazes disso. Quando deixar este planeta, a única coisa que nós vamos levar é a nossa capacidade de amar ou não. Nós não levaremos sucesso profissional, conta bancária ou bens materiais que conquistamos. Não tem caixão carreta. Nada disso vai. Vale a pena, então, investir e crescer nesse amor a nós mesmos. Porque a gente pode até sair daqui correndo e chegar naquele umbral bem difícil, bem brabo. Aí nós vamos chegar lá e falar assim, aonde está a vassoura? Me deixa varrer. Vamos trabalhar. Me deixe ir lá naquele jardim e plantar. Comigo ninguém pode, porque é forte. Me deixe ir lá naquele jardim e plantar. Bom dia, flor do dia, que eu tenho lá em casa. Porque, mesmo que esteja lá, nós vamos sentir bem e nós vamos estar felizes. Amor ou caridade, para encerrar. A primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Tem livro que fala amor. Tem outro livro que fala a caridade. Fora da caridade não há salvação. Tem outros que falam amor. Eu fui ver com Haroldo Dutra, que é um estudioso que nós sabemos, e ele nos diz o seguinte, a palavra original na epístola, que nós vamos ler, a epístola de Paulo aos Coríntios, é ágape. E ágape significa amor. É uma palavra de origem grega, segundo ele, é o amor que se doa, é o amor que se entrega. Em outras obras nós vamos ver a caridade. Aí ele diz, benevolência com coração, compaixão. Deriva-se do latim caritas. Então, é a mesma coisa, porque caritas é afeto e amor. Mas na origem do Evangelho, quem não tem o livro que ele nos trouxe sobre as traduções, vai procurar, na origem é ágape, significa amor. Então nós vamos usar o amor. Necessidade do amor, segundo São Paulo. Ainda que eu fale todas as línguas dos homens, e mesmo a língua dos anjos, se eu não tiver amor, sou apenas como um sino que soa ou um símbolo que retine. E se eu tivesse o dom da profecia, soubesse tudo que está no alto, embaixo, no céu, na terra, que eu penetrasse todos os mistérios, tudo, que eu tivesse todo o entendimento, tudo da mediunidade, de adivinhar, de escrever, de falar, de ver, de ouvir. Se não tiver o amor, de nada adianta. Mesmo que eu tenha o conhecimento de todas as ciências, se não tiver amor, de nada me adianta. E se eu tivesse toda a fé, continua Paulo, ainda no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, se eu tivesse toda a fé, até aquela de transportar as montanhas, dizer, saia daqui, vá para ali. Transportar as montanhas da minha intimidade. Mas se eu não tiver amor, nada sou. E se eu pegar todos os meus bens, tudo que tenho, fazer como Francisco de Assis, que se despiu de tudo, não levou nada. Se eu pegar tudo que tenho e der para alimentar os pobres, ou se eu entregar o meu corpo, como Joana d'Arc, para ser queimado, se não tiver amor, de nada serve. O amor é bondoso. O amor não sente inveja, nem é arrogante. Jamais ele é descortês. Ele não briga. Jamais ele tem interesse. Ele não tem interesse a não ser na alegria e na felicidade do outro. O amor não se irrita, nem guarda rancor no coração. Isso significa perdoar. Quem ama, perdoa. O amor detesta a injustiça. Gosta da verdade. Tudo desculpa. Acredita em tudo. Crer no outro. Crê na alegria. Crê na esperança. Crê na felicidade. Crer que amanhã vai ser melhor. Tudo espera. O amor tudo espera. Sabe que o bem do outro um dia virá. Vê no outro o bem que ele traz. Sabe que um dia o amor do outro virá. O amor tudo suporta. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e o amor permanece, segundo Paulo. Mas entre todos, o principal é o amor. Sinto muito em dizer para vocês que não é de autoria do Renato Russo, é de Paulo. Ainda que eu falasse todas as línguas. História para a gente encerrar de Chico Xavier.
Chico Xavier acorda bem cedinho, arruma a mesa, pede a senhorinha para fazer o café, que uma pessoa ia chegar. E a senhorinha arruma a mesa. Quem não conheceu o Chico, eu conheci, foi maravilhoso. Arruma a mesa, e nisso que ela termina de arrumar tudo, toca na porta. E ele diz, mande-o entrar. A pessoa entrou. Entrou, sentou-se ao lado do Chico Xavier e chorou. Chorou muito. Chorou, chorou, chorou. Chico conversou, a pessoa chorou, chorou, levantou e foi embora. Aí a senhora virou para ele e falou, Chico, você sabe quem é este homem? Ele falou, sei. Esse é o homem mais rico da região. Para ser o homem mais rico do Triângulo Mineiro, é rico. É o homem mais rico da região. Ele tem tanto dinheiro, mas ele tem muito dinheiro, esse homem. Aí o Chico virou e falou assim, coitado, ele só tem dinheiro. Que a gente possa encontrar nessa esperança de não ter, e sim ser, nos amando a cada dia e dando a nós a oportunidade de passarmos por essa vida e dizer, eu me amo, eu sou importante demais, eu me amo, nada, ninguém vai deixar que eu deixe de me amar. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe.